Salve, meus queridos e amados irmãos do Face, do YouTube, do Instagram, do TikTok, na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe uma semana abençoada. Mais um dia feliz com o Senhor, porque até que Ele tem nos ajudado. Hoje estamos no primeiro dia da semana, pela graça e misericórdia de Deus. Vencemos mais uma semana. E hoje estamos aí para mais uma semana de luta, sabendo que a vontade do Senhor na nossa vida. Que Deus abençoe cada dos irmãos, feliz com os irmãos. Ontem a irmã Nova Senhora Santana ligou para mim à noite. A gente começou até depois das 22, eu gosto de dormir, deitar e dormir, mas quase até 23. Tá bom, ainda bom, eu gosto de ouvir a voz de vocês. Feliz com cada um de vocês. Que Deus te abençoe cada dia mais. Hoje foi um dia tranquilo. E agora de tarde já não foi tão tranquilo. Ontem eu conversei com minha neta, tem 12 anos, a respeito da vida que ela está querendo levar uma nova. Mostrei para ela a responsabilidade dela. E do cara, o rapaz que disse que quer namorar com ela, que é namorado dela. Mostrei para ela o jeito errado que ela se comportou dentro da igreja. Conversei com ela sobre o caso da nossa família, da família. E mostrei o caso da família em geral, o que acontece hoje. E eu creio que ela ficou entendida. Entendida ela ficou, porque eu não falo as coisas pela metade, nem por metade. Mostrei ela, minha família, eu, minha esposa, meus filhos. Depois mostrei ela a vida de cada um, que escolheu cada um de nós, veja que as tias dela escolheu, o que ela escolheu. E quem eu tenho que tocar, eu toco. Tu sabe, mas eu não sei se para agradar a tia o que foi. Ela já foi falar com mentira para agradar a tia. Eu comecei falando por mim, pela minha esposa. Talvez se a escolha de Deus falar não foi, mas a escolha nossa, Deus não interfere. Eu falei para ela, se hoje sua mãe e vó, não tivesse estado, tivesse orado, esperado, escutado as pessoas mais conhecidas, vocês mais entendidas no relacionamento, foi para eu ter uma vida boa com sua avó. Mas eu sei que a vida de sua avó que ela merece não é essa. Hoje ela cuida de mim com muito zelo. E nós temos as nossas brigas. Mas se ela tivesse paciência, esperasse, talvez ela coisa melhor aqui. Eu lembro na época, tinha pessoas que eram interessadas por dizer, mas ela, não sei. Conhecia a vida dela, interessada por ela. Falei, talvez se ela tivesse dado um tempo, esperasse, não tivesse a pressa, pensando que os homens do mundo iam acabar, eu seria o último. Esperar, talvez hoje ela não estaria cuidando de mim, do jeito que estava, que ela está. Talvez ela estaria do jeito melhor. E eu, se eu esperasse, talvez eu não estaria mais nesse mundo. Ou se tivesse, talvez quem estivesse cuidando de mim ela seria minha irmã. Contei para ela no meu passado. Eu tivesse cuidando de mim, ela seria minha irmã, que ela já cuidou do meu pai, cuidou de minha mãe, agora está cuidando de outra irmã. Talvez seria assim. E talvez estaria numa briga. Eu falei, a realidade do ser humano é essa. Não que Deus quer, mas é nossa escolha. Aí mostrei a Lucilene, que é minha filha que casou primeiro. Para ela tem tudo. Toda vez que ele terminava com um namorado, quando tinha briga, ele já estava com outro no outro dia. E eu mandei ela largar de mão, porque não é o que ele queria. Falei que ela hoje tem uma vida boa, vida normal. Com 3 filhos, mas
é o que Deus quer. Se ela tivesse esperado, seria melhor. Eles moram, ela mora na casa do sogro, sendo que o marido dela disse que tem dinheiro para comprar uma casa à vista. E eles moram na casa do sogro, esperando o quê? Talvez ela se conformou com isso, mas não é o que ela queria. Não foi oferecido para ela. Então ela vive na casa do sogro. Ela, o marido e 3 filhos. Talvez se ela tivesse orado, esperado comigo, que ela era cristã, esperado por Deus, talvez ela estaria no outro patamar. Falei da tia dela mais nova, que é a Adriana. Falei do esposo dela. O esposo da Adriana é um pouquinho mais, é mais velho. Eu fui contra o casamento, eu falei com ele, falei com ela. Que pela idade, que ela era mais, ele era mais velho que ela, e ela mais nova. Que no futuro podia ser ela cuidando dele e ela precisando de ajuda e cuidando dele. E ela falou para minha filha que eu falei que que o marido dela, que ela sustentava o marido, nunca aconteceu isso. E isso eu não falei também. Eu falei das idades. Que podia no futuro, como ele não tem aposentadoria, eles depender de sustentar. No futuro, ele ainda é um trabalhador e trabalha, não trabalha de carteira assinada, mas eu falei, não, como ele não trabalha de carteira assinada, ele não vai ter aposentadoria no futuro. Então depende da pessoa, vai depender dela, ou sustentar ele com a filha dele que trabalha, ou então vai depender das pessoas ajudarem. Não falei para fazer nem ele não trabalhar, porque não tem o INSS, aposentadoria. Eu sei que ele é um homem trabalhador, esforçado, vivem bem. E falei, cheguei a mãe dela, falei, contei a história toda, que já contei muitas vezes, até para a mãe dela. Que foi, ela foi avisada não somente por muitas pessoas que estavam caindo num laço na armadilha. Para esperar, orar mais. Antes desse esposo dela, eu falei, ela está namorando com outra pessoa, também não é do meu agrado. Mas eu deixei a escolha dela. Quando ela voltou para esse esposo, escolheu esse que hoje é a esposa dela. Eu mostrei a ela, eu mostrei a ele também, foi só ela e ele também. E hoje eu falei, hoje está aí, desse estado, tá? Seu pai vai embora, volta, xinga, maltrata você. E tá falando que vai embora de novo. Cadê a responsabilidade dele? E a dela? Não sei, para a Diana, ela contou uma história que ela faz tudo o que eu falei. Para a mãe dela, não sei, não quero saber, mas eu tenho que falar, eu falei. E falei, você está numa coisa para 12 anos porque você é preguiçosa. Você não tem coragem de ajudar sua mãe a arrumar uma casa. Você levanta meio dia, o que você quer? Espera, amadurece, trabalha, cria coragem. Deixa a preguiça de lado. Eu falei, esse rapaz, pelo que eu vi, ele não tem responsabilidade. Como é que a pessoa vai na igreja, seja ela qual for, com um fone de ouvido no celular, um fone de ouvido, e durante o culto todinho, se fosse uma missa, foi assim que eu falei com ela. Ele está todo tempo com o celular e você, todo casal lá, namorado, com o marido, sei lá o quê, estava tudo sentado com a porta de você, não, você tinha que estar deitado em cima do ombro dele. Você olhou a igreja, viu qual a diferença de vocês? Então, não é por ser crente. Eu falei para ela, sua avó, ela está aí, ela testemunha. Nós namoramos um tempo, passei uns tempos lá, depois vim embora para trabalhar para me arrumar para o casamento. Eu só dei um abraço, um beijo da sua mãe, sua avó, eu pegava sempre na mão dela, andava, pegado na mão, fora isso, nada. Eu vim dar o primeiro beijo na sua avó, quando eu fiz a aliança de casamento, quando eu entreguei a aliança de noivado para ela. E sabe do que ela, os irmãos dela,
a irmã, os irmãos dela, as nossas tias, sabe o que ele me chamava? De frouxo, de homem frio. Mas eu sei o que eu faço. Eu falei, tem uma coisa, eu era um moleque na época. Eu não era um... Eu não entendia, não conhecia nada. Mas foi alguém que eu fui criado, educado, respeitando os outros. Sabendo a hora de fazer as coisas. E ela foi, não sei o que ela falou para outra tia dela e para a mãe. Também não me interessa, eu quando elas vêm me procurar. Eu teria, não vou falar, eu vou ficar só escutando. Isso é o jeito da gente entender aonde a gente está pondo a nossa mão. Você está aconselhando a pessoa para o bem, e ela, para se dar bem, não sei nem o que, ela vai vendo a fofoca, a mentira. É assim, a brecha e deixa o inimigo das nossas almas trabalhar. Você querendo o bem das pessoas, uma pessoa ambiciosa, apesar de que ela é ambiciosa, mentirosa, e ela vai e faz um desse. Mas minha filha falou o tempo todo, eu fiquei calado, só escutei, não dei resposta. Se eu fosse desmentir, eu estaria criando mais contenda. Então, eu deixo que ela me conhece, todos meus filhos me conhecem, todo aqui em casa me conhece, sabe o meu jeito, eu deixei a critério dela. Mas ela veio cortar pelo jeito que ela cortou. Eu vi que ela está acreditando mais na sobrinha, então que agora é na mão de Deus. Né? E vamos lá, estou contando parte da minha história. É o dia a dia de nós. Mas o meu dia foi feliz, porque eu tenho vocês que hoje enviaram mensagens, são 52 mensagens, Instagram fez 2 no YouTube. Que Deus abençoe a tua oração. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado por ser Deus não desistir de nós. Perdoa meus pecados, minhas falhas, por all pensamento, ignorância, que eu pequei, posso estar pecando contra o Senhor, perdoa-me. Obrigado, Senhor, por tudo. Fala conosco hoje, Pai, no livro do profeta aí, no capítulo 1. Sei que o Senhor quer falar e não o que eu quero. Seja a tua vontade em minha vida, em nossa vida, amém. E eu quero falar para os irmãos também que a irmã Nilma Aragão, dia 30, vai passar por uma cirurgia restaurando pela irmã Nilma Aragão. Viu? Capítulo 1 do profeta Isaías diz assim: descrição dos pecados, do sofrimento do povo, com exortações e ameaças. Aqui o povo de Israel andava em pecado, o profeta Isaías, usado por Deus para exortar e ameaçá-los. As ameaças que vinham sobre ele seriam as nações, não é Deus ameaçando, mostrando para ele qual rei, onde ele estava, por causa do pecado dele, aonde ele estava sujeito a cair, aonde ele estaria sujeito ao cativeiro, porque Deus ia permitir. Deus ia tirar as mãos e deixar o inimigo trabalhar. O inimigo era as nações. Sempre que eu falo inimigo, eu quero que os irmãos entendam. Eram nações que queriam destruir o povo de Deus, queriam destruir Israel, os escolhidos do Senhor. E Deus, por causa dos pecados dele, agora Deus mostra, e por causa do sofrimento do povo, quem pecavam eram os reis, os grandes. O povo que sofria eram os pequenos. Nós estamos, a palavra do Senhor está para menção no dia de hoje. Com as exortações, aí Deus exorta o povo, os grandes, os profetas, sacerdotes, os reis, os príncipes, os profetas, eu falei os profetas que eu falei errado, os profetas para exaltar os sacerdotes, os príncipes, os reis, os grandes, por causa do sofrimento dos pequenos. É Deus exortando. E as ameaças, era a ameaça que estava divisa sobre o que ele estava fazendo, se ele não abandonasse o pecado. Essa palavra está para nós no dia de hoje. Deus está vendo o sofrimento de cada um de nós. O sofrimento do povo, nós pequenos. As exortações mostrando das guerras, calamidades que estão acontecendo pelo mundo. Que está vindo das pestes que está chegando.
E as ameaças de nós ficarmos na mão do anticristo que está aí reinando já. Ele já está no mundo, mas vai reinar. A ameaça de nós ficarmos na mão do anticristo. Se nós não subirmos. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acas, Ezequias, rei de Judá. Ouvi os céus e presta ouvido, ó tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei, mas eles prevaricaram contra mim. Criei filhos, mostrei a palavra, fiz crescê-los, abençoei, mas eles pecaram contra mim. Eles não fizeram caso do meu ensinamento, não fizeram caso da minha palavra. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Deus falou com o povo de Israel, Deus fez prodígios para tirar eles do... Eles passaram mais 40 anos no deserto, até alcançar a terra prometida. Deu leis através do profeta de Moisés, mas o povo não estava conhecendo Deus. Ele mostrando aqui que o boi, os animais conhecem o dono do lugar, de eles repousarem, lugar que tem alimento para ele e água para beber. A nossa água viva está na palavra, está de Deus. O nosso alimento é a palavra de Deus e a obediência, a palavra, viver a palavra. Os animais conhecem onde está seu alimento, aqueles que cuidam dele, o lugar deles dormir, quando fala boi e jumento. Eles têm conhecimento de tudo, mas nós não temos conhecimento do nosso Deus. Nós não entendemos porque nós não queremos, nós vemos pela carne. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente maligna, dos filhos corruptos deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Porque sereis ainda castigados, se mais rebelardes? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Nós estamos enfermos pela nossa desobediência, por querer seguir a nossa vontade e o nosso coração. Nosso coração é fraco, ele é enganador. Mas Deus nos conhece, Deus sabe o que Ele tem planejado para nós. No versículo 17, 18 e 19, vem as promessas. Em tudo, quase em todos os capítulos, Deus deixa uma promessa. Ele falou do castigo que viria pelo pecado, seriam oprimidos pelas nações, que eles seriam levados em cativeiro, novamente escravidão. Se eles não deixaram o pecado, mostrou que eles não estavam conhecendo, não estavam entendendo, não estavam obedecendo o mandamento do Senhor, o ensinamento do Senhor. Agora no versículo 17, 18 e 19 faz promessa. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa da viúva. São os mais fracos. Vinde então aqui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes ouvir, comereis do bem desta terra. Promessa que está lá no livro de Deuteronômio. Se quiseres obedecer, vai desfrutar do melhor da terra, toda a terra de você. Promessa, que é Deus confirmando a promessa. Se nós tratarmos da causa dos fracos, oprimidos, das viúvas, dos órfãos, se nós ajudarmos as pessoas necessitadas, então nós podemos fazer prova de Deus.
Ele fala que nossos pecados ele vai jogar para trás, ele jogou para trás. Nossos pecados sejam como a escarlata, ou seja, aquele roxo, né? Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que nós sejamos negros de pecar, Deus nos perdoa, se a gente fizer o bem e obedecer, e nosso pecado será branco como a neve. Ele esquece de nos limpar, Ele está nos limpando. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aquele sangue vermelho é o vermelho que Jesus, o sangue que Jesus derramou por nós. Ali estava todo o nosso pecado, aquele sangue vermelho. O sangue de Jesus está contaminado pelo nosso pecado. Não dele, que ele era santo e não tinha pecado, ele era Deus. O seu corpo, ele está todo contaminado do nosso sangue, da nossa preguiça, da nossa injustiça, da nossa teimosia. Todo o nosso pecado estava ali, mostrando o sangue de Jesus que foi derramado nas ruas de Jerusalém. Quando ele entregou a alma dele, Deus limpou o nosso pecado. E quando nós reconhecemos o Senhor, andando na obediência, nossos pecados se tornam brancos como a lã. Vocês já tiveram ocasião de ver uma lã branca, lã bem branquinho, um algodão branco. Passa aí, né? Ô Marianese, desliga essa luz aí. Desliga essa luz aí, Marianese, o dia não está escutando. Se quiser de ouvir, comereis do bem desta terra. Está lá essa promessa lá no livro de Deuteronômio, se eu não me engano, é de Números. Tem essa promessa. Se quiseres obedecer, comerão do melhor da terra, a terra é tua. Deus deu o melhor da terra. E ele aqui confirmando a promessa para aquele povo de coração duro, para nós, que andamos errando por todo momento, esquecendo de pedir perdão, por não fazermos caso de necessidade. Essa palavra, irmão, ele está falando para o povo de Israel, o povo escolhido, o povo separado das nações. E hoje nós que conhecemos a palavra, então procuramos aprender, está falando para nós. Ela está escrita para o dia de hoje também. Não pense você que isso aqui é tudo passado. Isaías profetizou 730 anos antes de vir o Filho de Deus. Ele já profetizou a vinda dele, a aparição dele e como seria o fim de todas as coisas, a morte dele. Então, irmãos, a Bíblia ela é para o passado, mas é para nós consertar e é para hoje, para o nosso dia, porque Deus quer dar o melhor para nós. A nova Canaã. Jesus está voltando e Ele quer que nós tenhamos percebido, obedecendo os mandamentos, as leis que Ele deixou através de Moisés. É o que Deus quer de cada um de nós. Que Deus abençoe. Vamos orar hoje, culto da família, às 19 horas. Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado por mais um dia, por mais um vídeo. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos, Pai. Pai, nessa hora antes, estava terminando, Pai. Aí eu estarei colocando, Pai, Manil Maragão, Pai, na tua mão. Ela tem que passar por uma cirurgia, Pai. Já foi tudo preparado, Pai, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo, Senhor é Deus, Pai. Que não seja a mão dos médicos, que não seja aqueles objetos, aqueles mentirosos, mas seja a tua mão, que esteja sob a mão do médico. O Senhor esteja usando, ungindo aquela quatro cirurgia, aquele leito onde ela ficar, ungindo aquele hospital não somente por causa dela, mas por todos aqueles que estão ali, Pai. Da vitória, tua filha, Pai. Que ela venha sair dali cantando o hino da vitória, com a cura nas tuas mãos, mão dela, Pai. Pai, eu peço por cada um dos teus filhos, Pai, que o Senhor os abençoe, dê uma semana abençoada, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no amor do Senhor, Pai, e na consolação do doce e meio Espírito Santo. Pai, eu peço, Senhor, supra as nossas necessidades, o Senhor conhece, nós temos necessidade, Pai, nos fortalece cada dia mais na tua presença. Pai, nos ajuda a encontrar um caminho, a honrarmos, honrarmos o Senhor nas nossas orações, nos louvores, Pai, na obediência, Pai, a amar o nosso próximo como o Senhor, como a nós mesmos, Pai.
Perdoa nossas falhas, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmão, compartilhe, divulga esse canal, vamos fazer uma obra, abençoa. Eu estou abençoando vocês em nome do Senhor Jesus. Jesus te ama, eu também. Um abraço do irmão Jorge.